Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. Imagine se você, cidadão, tivesse a mais no seu dia o tempo que gasta só com a locomoção de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Já fez as contas? A qualidade de vida seria bem melhor se você tivesse mais tempo para a família, para lazer, para ler um bom livro. O que podemos fazer com o nosso tempo é um exercício de liberdade. Mobilidade urbana é o tema desta edição especial do seu jornal. Então a gente recebe aqui o urbanista Ricardo Correia, que também é mestrando na USP em Planejamento Urbano e Regional, além de coordenador geral da empresa TC Urbis. Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Tudo bom. Olá, Ali. Olá. Ricardo, você estuda planejamento de uma cidade. Em relação à mobilidade, o que é ideal? Bom, tradicionalmente a gente não tem um modelo de planejamento urbano brasileiro, mas o ideal seria que a rua fosse muito mais próxima de um parque, que a rua fosse o local de encontro das pessoas, que a rua não fosse próxima a uma estrada, como o desenho. A rua devia ser um local onde as pessoas convivessem, as crianças brincassem, as pessoas idosas tivessem mais facilidade de permanecer. E, enfim, a cidade deveria ser muito diferente. Então, o deslocamento deveria ser um passeio, não você conectar A com B e a cidade, que é esse espaço de conexão, ser um lugar, não um lugar como ela é tratado hoje. E dentro desse contexto, nós poderíamos ter uma cidade que tem ligações que podem fazer desse trajeto um momento de prazer ou de tranquilidade para quem o faz? A cidade devia ser conectada por parques lineares, as pessoas deveriam optar se elas vão pelo parque ou pela avenida mais rápida, enfim, de acordo com... ou se elas querem encontrar os amigos, enfim, deveria ser desenhada não como uma característica mecânica, funcional, o melhor deslocamento mais rápido. A cidade deveria ser um lugar para se viver. E o deslocamento não pensado exatamente como uma questão mecânica, mas sim como uma função social, né? O deslocamento poderia ser um momento de se encontrar, né? De você se encontrar a si mesmo e se encontrar o outro, né? Então, esse processo social é fundamental para desenhar uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas se encontram. Um espaço urbano não ser um espaço de segregação. Um shopping center, por exemplo, é um espaço de segregação. Então, quanto menos shopping centers e mais ruas arborizadas, agradáveis e espaços de convivência a gente tivesse, menos segregação social e espacial a gente teria. Bem, isso é o ideal e nós saímos desse ideal e vamos cair em São Paulo. A capital paulista está entre as 10 maiores cidades do mundo. Tem 1.321 linhas de ônibus que transportam perto de 9 milhões e 600 mil passageiros por dia. Em 2012, as empresas de ônibus de São Paulo receberam juntas mais de 5 bilhões de reais. A que mais faturou com o transporte público no ano passado, recebeu em cada passagem R$ 2,65. A Prefeitura está agora, na gestão Fernando Haddad, repensando esse tipo de contrato com as empresas de ônibus. Conheça melhor como funciona o sistema de transporte paulistano na reportagem de Michele Gomes. O sistema de transporte na cidade de São Paulo é complicado e insuficiente. São 134 quilômetros de linhas de trem, 78 quilômetros de metrô e 15 mil ônibus municipais que percorrem cerca de 4.500 quilômetros em toda a cidade. Eu acho que os carros são antigos, são desatualizados internacionalmente falando. Os horários não conferem, os pontos de ônibus não dizem os ônibus que passam por ali, nem os horários. O metrô já está desatualizado porque a capacidade já não atende a demanda. O trem, o cheiro do Rio Pinheiros é horrível. A cidade de São Paulo não tem uma rede de transporte de massa. E transporte de massa, que tem um grande descarregamento de pessoas, é trem e metrô. Então, só fazer um comparativo.
O São Paulo começou a construir o metrô em 76, junto com a Cidade do México, que tem a mesma população que São Paulo. Hoje, a Cidade do México tem 202 quilômetros de metrô. São Paulo tem 78 quilômetros de metrô. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, 81% das viagens feitas na cidade são de ônibus. Um dos grandes problemas da cidade de São Paulo é a questão da velocidade dos ônibus. O tempo que o usuário fica no ponto do ônibus esperando o ônibus, o tempo que ele fica dentro do ônibus, e a superlotação tem a ver com isso. Então, assim, o problema da cidade de São Paulo não é a falta de ônibus, é a distribuição desses veículos no território, que tem locais que tem muitos ônibus e tem locais que não tem ônibus. E o tempo que esse ônibus fica no trânsito. Ser no transporte público, como que a gente ainda tem que pagar? Quer dizer, o governo, a prefeitura subsidia as empresas, a gente vai e paga de novo. Então está todo mundo pagando e quem está se beneficiando são os donos do contrato, que é a empresa de ônibus. Cansada dessa situação, a juventude foi para a rua em junho deste ano e conseguiu a revogação do reajuste da tarifa. Como começou a pairar dúvidas em relação ao sistema, achamos por bem cancelar esse processo, criar uma comissão, um Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, e a partir daí vamos fazer o debate sobre mobilidade, o debate sobre o sistema de ônibus, o sistema a questão de cargas, táxi, fazer audiência pública e tal, de como a cidade deve se organizar e como deve ser operado o sistema de transporte na cidade de São Paulo. Atualmente, o usuário financia 70% do transporte coletivo. A prefeitura arca com 20% e as empresas 10%. O secretário reconhece que tem muito peso no ombro do usuário. O usuário, ele paga 1/3 do valor da passagem. Aqui é 70%, é 2/3 no mínimo, mais de 2/3. Então, sobrecarrega o usuário. Em São Paulo, o passageiro que usa o transporte público já percebeu que o tempo da viagem diminuiu com as faixas exclusivas de ônibus implantadas pela Prefeitura. Desde o início do ano, já são 256 quilômetros de faixas exclusivas. A velocidade dos ônibus aumentou em 50%. Apesar disso, a qualidade ainda é um desafio. Pesquisa da rede Nossa São Paulo, realizada pelo Ibope, mostra que mais da metade dos paulistanos deixaria o carro em casa se o transporte público fosse de qualidade. 61% dos paulistanos estão dispostos a deixar o carro em casa se tiverem uma boa alternativa do transporte público. Gostaria de deixar o carro em casa, seria até mais prático. Acho que é mais fácil andar de metrô, andar de ônibus, quando você tem para andar. Se você não tem, infelizmente não dá. Você perde tempo e não consegue fazer o que tem que fazer durante todo o dia. Infelizmente, em São Paulo ainda não dá. Quem usa transporte público todos os dias reconhece que as faixas exclusivas reduziram o tempo de viagem dos ônibus, mas a qualidade do serviço não melhorou. Sempre cheio, não param. Aliás, eu acabei de dar sinal para um ônibus, não parou. Passou direto. Eu uso pouco, com esse incentivo eu uso menos ainda. O que eu pego aqui da Zona Sul, que vem até o Parque Dom Pedro, os ônibus são melhores. Mas eu pego o ônibus que vai para Guilherme Costa, Vila Maria, os ônibus são sujos, se senta no banco tudo gosmento, não tem uma qualidade boa. Não adianta você melhorar no corredor, o ônibus chegar mais rápido no local de trabalho, se dentro do ônibus é uma sujeira. Segundo a SP Trans, a qualidade dos serviços de ônibus piorou. Das 19 empresas concessionárias, 13 tiveram classificação inferior ao primeiro semestre de 2012 no Índice de Qualidade do Transporte, IQT. A gente avalia satisfação do usuário, avalia o serviço operacional realizado, avalia a questão de recursos humanos, comportamento dos operadores, no atendimento aos usuários, avaliamos as questões de manutenção da frota, limpeza da frota e também as reclamações de usuários, contam desse índice, e também avaliamos a questão de emissão de poluentes na cidade. Hoje, o IQT, no contrato atual, ele não é usado para penalizar,
Mas como a gente já consolidou essa metodologia, para o próximo contrato nós também vamos usar como uma medida também punitiva. Tem linha que é boa, tem linha que é muito demorada. A Parque Novo Mundo, que é a que eu moro, é só por Deus. Demora muito ônibus vir. Às vezes aqui no Parque Dom Pedro nós chegamos a ficar de 1h30 esperando. Pois é, Ricardo, nós vimos aí nessas reportagens as ações dos últimos prefeitos para melhorar a qualidade do transporte coletivo. Tem mostrado certa falta de prioridade no setor, na sua opinião? O transporte tem que ser pensado transversalmente junto com planejamento urbano, planejamento territorial, planejamento de habitação, né? Todo um planejamento muito mais complexo, porque a solução não vai estar só no transporte. A gente vai estar minimizando o problema quando pensar só no transporte ou só num modo de transporte. Por exemplo, Londres, que é uma cidade, né, que ele comparou com o México, que tem muito mais metrô que o México, as pessoas usam mais ônibus do que o metrô. Então é questão de prioridade, de política, de tratar a cidade, de tratar o cidadão como ele merece. Então, enquanto a gente estiver fazendo uma ponte estaiada e não estiver fazendo o metrô, está clara a prioridade que a gente quer. Com aquela ponte estaiada, poderia-se fazer mais de 100 quilômetros de corredores de metrô, como os melhores corredores que a gente tem no mundo. Pois é, os movimentos sociais aprovaram os investimentos do governo federal em São Paulo, mas deixaram claro que vão cobrar mais, também do governador Geraldo Alckmin. São Paulo é a primeira cidade brasileira a receber recursos do PAC Mobilidade Urbana. Ao lado do prefeito Fernando Haddad, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que serão investidos 8 bilhões de reais em obras. Tempo é vida. É no tempo que você vive. Então, tirar as pessoas do transporte, colocar nas suas casas, nos seus lazeres, no seu trabalho, na sua faculdade ou na sua escola, é transferir e devolver vida à população. Garantir transporte público rápido, seguro e de qualidade é um dos eixos de combate à desigualdade no universo das cidades médias e grandes. A presidenta Dilma Rousseff anunciou que do total de recursos, 3 bilhões de reais serão investidos na construção de 99 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus e terminais de integração, 1 bilhão e 400 milhões vão para obras de drenagem e 2 bilhões e 200 milhões de reais para a recuperação das represas Billings e Guarapiranga. Para que essas obras possam ser feitas sem que a população sofra as consequências, percam suas moradias, nós estamos colocando 1,5 bilhão em moradias do Minha Casa Minha Vida para 20 mil famílias. Estamos anunciando aqui, talvez, o maior pacote de investimentos do governo federal na cidade de São Paulo. Se nós quisermos manter o nosso passo e nossa trilha em proveito do desenvolvimento humano, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, São Paulo tem que dar a sua cota de contribuição e tem que receber a sua cota de participação nos investimentos estaduais e federais. Os movimentos sociais aprovaram a medida, mas alertaram que vão cobrar mais investimentos do governo do estado. Com o fim dos contratos das empresas de ônibus, tem a chance de não renovar esses contratos por mais 10 anos e finalmente estatizar o transporte público, fazer um fundo municipal para que a gente possa de fato rumar a tarifa zero aqui na nossa cidade. E mais do que qualquer outra coisa, a pauta que a gente coloca como uma pauta da juventude que já está acontecendo em várias capitais do país é o passe livre para estudantes. O governador precisa fazer a sua parte. A presidenta está fazendo, o prefeito está fazendo e o governador precisa fazer a sua parte nessa pauta urbana. A Política Nacional de Mobilidade é uma lei que tem como uma das metas estimular e melhorar o transporte coletivo e tirar o maior número possível de carros das ruas. Ricardo, nós podemos dizer que surge aí um novo tempo onde os carros terão cada vez menos espaço e mais regras e mais normas limitantes? Ela coloca prioridade nos modos suaves, que são não motorizados, e transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Então, até que esse processo aconteça no dia a dia, no cotidiano das pessoas, eu acredito que vai demorar entre 5 e 10 anos. Mas esse processo pode ser acelerado por reivindicações de participação popular. Uma pessoa, quando sai de casa, ela escolhe, como a presidenta falou, não só o conforto e o tempo da viagem, mas o custo também. Então, quando você sai de casa, pega seu carro ou vai de metrô, você vai pensar em custo,
tempo e conforto e segurança. Se o transporte coletivo for mais barato, mais rápido e mais confortável, a pessoa vai de transporte coletivo. Enquanto o transporte coletivo não for eficiente, confortável e só for mais barato, então cada classe social escolhe o que lhe é mais cotidiano, né? Então, se a pessoa tem uma maior renda, o custo não é tão importante quanto para uma pessoa que recebe um salário mínimo. Então, a bicicleta, a calçada, o caminhar, vem muito aí, porque a bicicleta dá a mobilidade que é praticamente semelhante a um carro. Em 10 quilômetros, tem milhares de pessoas que utilizam a bicicleta em São Paulo, mais do que táxi, né? A bicicleta é utilizada mais que o dobro do táxi cotidianamente pelas pessoas, pouca gente sabe disso. Então, a mobilidade, se for seguro, confortável, andar de bicicleta, vai ser o mais rápido e o mais barato. Muita gente vai andar mais de bicicleta. Então, a mobilidade não está só no transporte coletivo, não está só no carro, está também na calçada, no andar de bicicleta, nesse desenho de cidade, como a gente começou falando. Ricardo, você continua aqui com a gente nessa edição especial do seu jornal. E a gente agora vai para a redação saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Li. Boa noite a todos. O Brasil fechou 2013 com inflação de 5,91%, de acordo com o IBGE. Índice abaixo do limite estabelecido pelo governo, mas acima do centro da meta de 4,5%. O que puxou a inflação foram os grupos alimentação e despesas pessoais. Dia de manifestações em São Paulo. Logo cedo, 6.000 pessoas participaram do protesto do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Os manifestantes fazem parte do acampamento Nova Palestina, na Zona Sul, onde quase 8.000 famílias estão acampadas. Eles querem a revogação do decreto municipal que destina a área ocupada para a construção de um parque público. E também protestam contra a decisão do prefeito Fernando Haddad de suspender as desapropriações para projetos de moradia por falta de recursos. À tarde, o protesto foi pela libertação dos 4 presos durante manifestação por melhores condições no Centro de Acolhimento Estação Vivência, na Zona Norte. Representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e da Defensoria Pública decidiram apresentar novo pedido de habeas corpus. O primeiro foi negado pela Justiça. Se houver nova negativa, o movimento vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E atenção, a volta do rodízio de automóveis em São Paulo foi adiada por uma semana para o dia 20 de janeiro. Com você, Eli. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre o uso da bicicleta. Até já. O seu jornal de hoje é sobre mobilidade urbana e a gente conta com a participação do urbanista Ricardo Correia. A cada dia a bicicleta está conquistando mais adeptos. É um meio de transporte alternativo para quem já desistiu de passar horas no trânsito e quer ter qualidade de vida. No Brasil, a expansão do uso da bike esbarra na falta de ciclovias, de educação no trânsito, de fiscalização. Mas é possível mudar esse cenário. Há 6 anos, Martim abandonou o carro e adotou a bicicleta como seu principal meio de transporte. O percurso de 6 quilômetros até o trabalho é feito de bicicleta. As viagens também são feitas de bicicleta. Eu comecei a perceber que o meu dia estava muito curto. Não tinha tempo para muitas das atividades que eu pretendia fazer e eu comecei a me questionar aonde eu estava gastando tanto tempo. E eu percebi que pelo menos 2h30 por dia entre a ida e a volta do trabalho para casa era uma grande responsável por isso. Meu humor mudou excepcional também. Eu chegava no trabalho sempre bravo com alguma coisa, irritado porque perdi horas e horas no trânsito. Você enxerga hoje a cidade de São Paulo funcionando para o usuário de bicicleta? Eu enxergo sim.
São Paulo acho que tem todas as condições para isso. Acho que a gente passa por um momento bem crítico. É necessário que haja uma transformação por parte do poder público. A população vai ter um certo impacto com isso, porque todo mundo está tão acostumado com a sua vida, com seu carro, com seu veículo, só que a cidade não comporta mais isso. Ele participa também como voluntário de ONGs que apoiam e defendem o uso da bicicleta na cidade. A gente vai agora para o seminário A Bicicleta em São Paulo, que vai discutir políticas públicas para o uso de bicicleta aqui na cidade. Janete Sadiq Khan, a secretária de Transportes de Nova York, nos Estados Unidos, compartilhou com os paulistanos a experiência de transformação na cidade americana. Nova York construiu 600 quilômetros de ciclovias em 6 anos. E Janete ficou popularmente conhecida como a secretária das bicicletas. Em maio deste ano, foi lançado um sistema de compartilhamento de bicicletas, o City Bike, com investimentos do setor privado. Foram disponibilizadas 6.000 bicicletas em 350 estações. O City Bike já proporcionou 3 milhões de viagens e foram efetuadas 288 mil inscrições. O usuário paga cerca de $65 por ano para usar as bicicletas. Ela citou soluções rápidas e que não custam muito dinheiro, como pintar as ruas para determinar quais são as faixas de ônibus, quais são para ciclistas e também a extensão das calçadas para ressaltar a segurança dos pedestres. A sociedade hoje ela tem grande chance de se transformar se você participar dessa transformação. É muito fácil você, como sei lá, morador de uma cidade, ficar esperando que os benefícios apareçam para você aproveitar. Isso é muito cômodo, né? Mas é muito prazeroso participar dessa mudança. Eu acho que a bicicleta só tem a acrescentar na vida de qualquer pessoa. Ricardo, o que você achou dessa proposta de usar mais a bicicleta e desses projetos virem para São Paulo para facilitarem também o uso da bicicleta aqui? Assim como o Martin, eu também sou usuário cotidiano a vida inteira de bicicleta, até projetei uma bicicleta, e isso envolve o estilo de vida, né? Então, a sensação que você está meio de transporte, que você está ligando, que nem eu falei, duas ocasiões, não existe quando você está de bicicleta. Você já está fazendo algo naquele momento, já está pedalando, então o deslocamento passa a fazer sentido na vida, e isso é fantástico. É um processo de transformação, de liberação de endorfina, enfim, de você está fazendo alguma coisa da sua vida, do seu momento, né? E é essencial que haja participação popular para que a questão se torne pauta da vida política, né? Então, sem uma pressão popular, as questões não mudam. Assim como o Martin, eu participo de diversos grupos de pró-bicicleta, mas o mais importante é todo mundo que tem vontade de andar de bicicleta, não só no final de semana. Hoje, cotidianamente, São Paulo já tem segundo a OAD, já tem mais de 300 mil ciclistas, né, de viagens de bicicleta por dia. Isso, como eu falei, é mais que o dobro de táxi, né? Isso dados oficiais, né? Eu acredito que seja muito mais, sem falar nas ciclofaixas de lazer, mostrando a demanda reprimida que a gente tem, que daí o número, não tenho nem ciência disso, quanto é que está atualmente. Mas o mais importante é que quanto mais ciclista pedalar, mais seguro para os próprios ciclistas. Esse é o conceito de massa crítica, né? Se a gente tivesse muita gente andando de bicicleta e pouca gente andando de carro, já não precisaria de ciclovias, não precisaria de um sistema cicloviário. Então, desenhar essa mudança é possível, mas também quanto mais gente educar os motoristas, ou motoristas que... Eu também sou motorista, também tenho um carro. Então, eu sou um motorista que anda de bicicleta, eu sou um pedestre que anda de carro, né? Eu também sou usuário do transporte coletivo. Então, quando o poder público parar de enxergar cada pessoa numa caixinha diferente e enxergar a mobilidade como um todo, essa integração da mobilidade, e que isso pode proporcionar educação para as pessoas, que, né, você como motorista respeita o ciclista, a gente não vai precisar de tanta infraestrutura para desenhar um sistema. É isso que aconteceu em Nova York. É barato, pode ser barato, mas tem um processo de educação, mas embora aparentemente fácil, exige, assim como
foi mostrado pela secretária de transporte nessa audiência que eu também estava presente. Nova York elaborou 2 manuais enormes de conceitos de planejamento cicloviário. Então, exige muito estudo, existe mais cérebro do que gastos, mas tem que ser estudado como esse processo de implantação, como essa infraestrutura é feita para que se gaste bem o dinheiro público. Ricardo, nós queremos agradecer a sua participação aqui, esperamos tê-lo outras vezes aqui no seu jornal. Muito obrigado pelo convite, com certeza estarei presente. Você já ouviu falar em Bike Anjo? É uma iniciativa de mobilidade urbana que existe há 3 anos e está presente em mais de 60 cidades brasileiras. O objetivo é incentivar pessoas de todas as idades a pedalar, unir os ciclistas, fazer com que a população tenha mais uma alternativa de transporte. E com um vídeo sobre o Bike Anjo feito pelo projeto Imagina na Copa, que a gente termina o seu jornal de hoje. Uma boa noite para todos e todas. O Bike Anjo é um movimento de ciclistas que já sabem pedalar, que pedalam diariamente na cidade e que gostariam de repassar esse conhecimento para quem quer aprender a pedalar. A grande sacada, né, do Bike Anjo hoje, o que ele foi criar um ambiente virtual, uma maneira do ciclista iniciante encontrar o ciclista experiente. O iniciante ele manda uma solicitação para um Bike Anjo, seja para recomendar uma rota mais segura para ele, seja para acompanhar mesmo ele a pedalar no trânsito ou com outras dicas gerais, realmente não sabe pedalar ou quer conhecer lugares bacanas para pedalar no seu bairro. A gente tem esse sistema em que você faz o contato do Bike Anjo com o iniciante, né? Ele faz o pedido, aí o sistema coloca eles em contato, que é esse pedido mais individual, assim, né? Então acho que o Bike Anjo ele teve um amadurecimento muito grande, o conceito do Bike Anjo com a chegada do site, da plataforma, e que aí foi a primeira vez talvez que se criou uma rede oficialmente de voluntários, né, de ciclistas voluntários. Outro tipo de atividade que a gente faz são as oficinas, que aí são oficinas como essa de aprender a pedalar. Na oficina de ensinar a pedalar, tem pessoas que na hora que começam a girar ali o pedal, e elas descem da bicicleta e choram, e te abraçam chorando e falando: obrigado, você realizou meu sonho. Destrói isso, né? Me destrói mesmo, porque às vezes parece uma coisa tão simples, mas a gente está mudando a vida das pessoas. E é muito legal fazer isso, não tem dinheiro no mundo que pague. Eu acho que a gente consegue, com uma proposta tão simples, unir tantas coisas, unir cidadania, né? Unir a construção de um novo modelo de cidade, unir incidência política e unir as pessoas. Acho que a minha missão pessoal para o Bike Anjo não é ter mais ciclistas na rua, mas é ter mais humanos na rua, né? A gente precisa trazer as pessoas para a rua para realmente ter uma cidade mais vivível, mais humana.